Sai zica! O Corinthians consegue vencer a equipe do Flamengo, está classificado para a Libertadores do ano que vem, jogando razoavelmente bem. Aparentemente o jogo contra o Flamengo despertou novamente os jogadores do Corinthians. Isso e muito mais, continue no vídeo aí após a vinheta. Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. E o que dizer aí, né? Corinthians e Flamengo voltando ao palco aí do último encontro na final da Copa do Brasil, onde o Corinthians foi lá enfrentar o Flamengo, jogou muito bem, não conseguiu vencer, acabou indo para os pênaltis, e nos pênaltis o Corinthians acabou perdendo o título. Nessa partida, aparentemente, os jogadores acordaram, né? Uma formação totalmente diferente, né? O Corinthians foi a campo novamente sem um lateral direito. Não sei se está poupando o Fagner, que pode estar sentindo alguma coisa, ou de fato o Fagner não está entregando aquilo que é esperado pela comissão técnica corintiana. E uma outra ressalva é de que, mais uma vez, Robert Renan está entre os titulares da partida. O jogador vem tendo mais oportunidades aí com a camisa do Corinthians, diferente de outros jogadores aí da base. O Robert Renan vem atuando agora, e não só da base, né? Que aí você coloca, tem o Raul Gustavo, que não está atuando. Fora ele, o Corinthians teria o Robson Bambu, que não foi relacionado, né, para a partida. E o Bruno Mendes aí acabou entrando na lateral direita, então não entra como zagueiro. E o Robert Renan vem tendo oportunidades. O Corinthians, que iniciou a partida contra a equipe do Flamengo, foi com Cássio, Bruno Mendes, Balbuena, Robert Renan e o Fábio Santos, com meio de campo com Du, Fausto e Juliano, e na frente Matheus Vital, Roger Guedes e Yuri Alberto. Ressalva triste aí é que tanto Mosquito quanto Adson só voltam no ano que vem aí, então o Corinthians vem tendo que fazer aí algumas mesclagens, fazer algumas mudanças, mas esse time aí basicamente vai ser a base que vai terminar os últimos 3 jogos aí da competição, jogos esses que serão muito importantes aí para o Corinthians. Vamos acompanhar o que de melhor aconteceu e depois a gente comenta mais sobre o jogo. Arturo Vidal para fazer a cobrança, ele fez gestos lá para o Fabrício Bruno, para o Pablo, vai o Vidal, levantamento, desvio, Cássio! A bola volta, Matheus tentou o toque de cabeça, jogou no vazio, chegou bem Fábio Santos e rasga tirando dali. Só completando o seu excelente boletim médico, o Rony, que teve Covid e se recuperou, né, a tempo até foi relacionado, está aqui no banco de reserva. Matheus França passou, Balbuena fez o corte, a bola fica com o Bruno Mendes. Aí tenta a bola longa lá na ponta direita, buscando o Duqueiroz, passou, sobrou no Yuri Alberto, Fabrício Bruno marcando, caneta, mais um drible do Yuri, bateu de esquerda, espalma, Hugo! Aí você pode perguntar, mas qual é a diferença que faz, já que o Flamengo conquistou 3 vagas para a Libertadores, né? Na Copa do Brasil, na própria Libertadores e no Brasileiro. Financeira, tá? Bola com o Duqueiroz, Yuri Alberto pedindo, bola pro Yuri, passou, sobrou pro Juliano, na trave! Na esquerda, Roger Guedes, Hugo! Do jeito que o Cebolinha gosta de fazer, levou o cruzamento, a bola passa por todo mundo, sobrou com o Mateuzinho, Mateuzinho pra trás, Marinho, dominou, tentou o drible, Duqueiroz aperta, toca mais atrás no Pulgar, arrumou pro Arturo Vidal, deu pro Ayrton Lucas, pé esquerdo, Cássio! Uma surpresa no show do intervalo para você, tá? Roger Guedes, Juliano, Matheus Vital, dominou, marcado pelo Mateuzinho, tentou levar para o pé esquerdo, bateu cruzado, Duqueiroz, gol! Bacana em todo o Brasil! Estaremos todos acompanhando a escolha. Meus amigos, tem uma lista com 55, saíram 26. Matheus França recebe, olha o Matheus, saiu o Cássio, ele tocou por cobertura, que golaço! Gol! Outra vez o Cebolinha, vai pra cima da marcação Everton, pé direito, cruzado, Cássio! Pelo ge.globo/craque. Olha o Bruno Mendes. Boa jogada. Yuri Alberto limpou a chance do Corinthians. Yuri bateu! Gol!
ficou pra canhota. Votos técnicos de craque do jogo. Yuri Alberto ganhou e vem Renato Augusto, dominou, vai bater, Renato segura firme. Matheus Gonçalves adiantando, boa bola pro Mateuzinho, Mateuzão na cara do gol, levantamento, Mateuzão subiu, resvalou, Rodinei com Cássio, a bola caiu no Everton Ribeiro, pé esquerdo, levanta, lá vai Mateuzão, corta, bem colocado, Robert Renan, bola volta com o João Gomes, Matheus Gonçalves, Arthur Vidal, é pressão no fim do jogo, 47 minutos, outra vez o Rodinei, tá iluminado na temporada, chutou sobre o gol. E vocês viram aí a atuação do Corinthians, atuação segura em alguns momentos, uma excelente partida aí, tanto do Robert Renan, que teve um errinho ali que acabou se afobando um pouquinho, mas bem seguro durante a partida, e ao lado dele, dois outros zagueiros que também atuaram muito bem, que é o caso aí do Balbuena e do Bruno Mendes, como eu disse, poucos erros, que acabaram não custando tão caro, porque o Corinthians conseguiu vencer a partida, né? Porque o Corinthians iniciou muito bem, seguro, marcação em cima, marcação cerrada, sem dar espaço para a equipe do Flamengo, sem dar espaço para a criação da equipe do Flamengo. O Corinthians só não tinha uma válvula de escape, né? Já que não tem um jogador velocista, o Corinthians tinha que cadenciar mais a bola, e quem recebia mais essa bola, por incrível que pareça, era Matheus Vital. Então o Matheus Vital recebia essa bola, tentava fazer a jogada. Quando foi invertido o lance, quando foi invertido o jogador de posição da esquerda para a direita, ele estava na direita, foi tirado da direita para a esquerda, e o Roger Guedes da esquerda para a direita, a jogada começou a passar também pelo Matheus Vital, só que lá na esquerda. E aí foi onde saiu o gol aí que vocês acompanharam, onde o Matheus Vital recebeu essa bola ali na linha de fundo, cortou para dentro, cruzou atrás, e o Duqueiroz estava ali para finalizar de chapa. A bola desviou no zagueiro e foi sem chances de defesa para o goleiro da equipe do Flamengo. Já no início do segundo tempo, né, parece que o Corinthians às vezes fica desligado, né, de certa forma. Então, no início do segundo tempo, o Corinthians acordou, não acordou, o Flamengo veio para cima, né? E o Matheus Vital na marcação ali do Cebolinha não conseguiu dar o combate. Bruno Mendes foi para tentar dar o combate no Cebolinha. Ele deu um tapa de 3 dedos mais à frente pro menino da equipe do Flamengo, que aí já estava com o corredor livre. O Robert Renan foi tentar dar o combate, só que daí o Cássio tentou se antecipar e o jogador do Flamengo, o Matheus França, acabou recebendo na frente do Cássio e deu uma cavadinha ali. O Cássio já estava ali no chão, tentou colocar o corpo na frente, mas infelizmente não deu certo e saiu o gol da equipe do Flamengo. Depois disso o Corinthians se desencontrou, não se achava na partida, até que daí foram fazendo mudanças na equipe do Corinthians, só que mudanças técnicas, né? Mudanças técnicas e táticas, aonde você tirava os seus jogadores velocistas, que foi o que o Corinthians fez, tirou os 2 jogadores velocistas, que foi o caso do Matheus Vital e do Roger Guedes, colocando aí Ramiro e o Renato Augusto, os 2 jogadores para segurarem ali o meio de campo, para tentar ali mudar a forma de jogar, né? Porque o Corinthians precisava dominar o meio de campo. Essa era a ideia até então da equipe do Corinthians, dominar o meio de campo para que o Corinthians não sofresse, né, lá na frente. Então o Corinthians, atuando dessa forma, conseguiu dominar o meio, tentar dominar o meio de campo, só que não conseguia ficar com a bola ficava com a equipe do Flamengo quase que todo o tempo. O Corinthians não conseguia criar jogadas, tabelar, né? Depois dessas 2 mudanças, o Corinthians fez mais uma, colocando ali o Rony no lugar do Duqueiroz, né? Que também já estava cansado, para tentar acertar esse combate. E o Corinthians não estava conseguindo, né? E acabou que em um lance ali, uma decisão da cabeça ali do jogador, né, no momento,
pegou ali, o Bruno Mendes pegou essa bola no campo de defesa e foi indo. E chegou lá na área do adversário e tocou pro Yuri Alberto, que o jogador do Flamengo imaginava que seria no 1-2, ia voltar para ele poder receber na frente. Não, ele dominou já ajeitando para a bola ficar na frente do gol. E daí, sem chance para o goleiro do Flamengo, Yuri Alberto chutou ali, a bola passou por debaixo do goleiro e bateu até na câmera, que enganou muitos comentaristas aí, que estavam comentando nas rádios, achando que a bola tinha ido na trave, né? Mas o Corinthians aí fez o segundo gol, atuou bem. Depois, no final do jogo, o Corinthians terminou com 3 zagueiros, com uma linha de 5 à frente, depois uma outra linha de 4 e Yuri Alberto mais à frente. Linha de 5 essa com o Gil, o Robert Renan e o Bruno Mendes. Se eu não estiver errado, foi isso mesmo. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Não, era o Gil, Perdão, gente. Terminou com o Gil, o Balbuena e Robert Renan, compondo ali as laterais com o Fábio Santos e o Fagner. Na frente o Fausto, o Rony e o Renato Augusto. O Fausto, o Rony, Renato Augusto e o Ramiro. E na frente o Yuri Alberto. No meio de campo ficou com o Fausto, o Rony, gente, eu acabei me perdendo aqui. Ficou com o Fausto, o Rony, o Ramiro e o Renato Augusto, os 4 ali do meio, e o Yuri Alberto mais à frente. E essa foi como o Corinthians terminou a partida, com uma linha bem desenhada na defesa, que acabou não dando tantas oportunidades assim, já que o Fábio Santos cansado, tinha um garoto atrás dele para recompor ali, então o Flamengo não teve mais oportunidades ali nas laterais. Na lateral direita a mesma coisa, tinha o Fagner à frente para aprofundar as jogadas, e atrás dele tinha um zagueiro ali para recompor, então não tinha aquele déficit que estava tendo no início do segundo tempo, que foi como saiu o gol. Então o Corinthians tinha a linha bem formada ali na defesa, e à frente dela tinha 2 jogadores que são experientes e tentavam ali dar sequência nas jogadas, que era o caso do Fábio Santos e o Fagner. Felizmente o Corinthians aí conseguiu fazer uma grande partida ali, pelo menos tática, né? E uma partida excelente se você pegar os números, né? O Corinthians não ficou com tanta posse de bola, mas foi praticamente ali 50%, né? Metade da posse de bola, com 52 para o Flamengo e 48 para o Corinthians. Mas em oportunidades de chutes, o Corinthians acertou quase que 100%. Foi 98% das chances que o Corinthians teve, o Corinthians acertou no gol. E isso muda drasticamente comparado aos últimos jogos do Corinthians. Então isso sim vale ser ressaltado. O Corinthians deu 7 chutes, acertando 6 no gol. Desses 6, o Corinthians fez 2. Além deles, o Corinthians acertou a trave, fez o goleiro trabalhar. Então isso mostra a diferença de ímpeto dos últimos jogos para esse. O Corinthians criou poucas oportunidades, mas todas elas de formas eficientes. Comparado aos números do Flamengo, o Flamengo teve o dobro de oportunidades, mas acertou apenas 3 no gol. Então isso mostra que defensivamente o Corinthians também foi bem seguro. E como eu falei no início do vídeo, o Corinthians está classificado para a Libertadores na fase de grupos do próximo ano. Então talvez aí nas próximas semanas já tenha uma resposta do Vitor Pereira, se fique ou não, que ele falou que ia definir primeiramente os planos do Corinthians. Como o Corinthians já está na fase de grupos da Libertadores, já está porque o Corinthians tem 9 pontos a disputar. O único time que pode chegar no Corinthians seria o Atlético Mineiro, né? Com os mesmos números de pontos se o Corinthians não vencer nenhuma partida. Porém, como o Flamengo ganhou os 2 títulos, foi 2 vagas para a Libertadores, ou seja, virou um G6 para a vaga de grupos na Libertadores, e o 7º e o 8º lugar irão para a pré-Libertadores. Então, mesmo que o Atlético Mineiro consiga igualar o número de pontos que o Corinthians,
o Atlético Mineiro não passa por causa do número de vitórias. Então, o elenco enxuto do Corinthians, com jogadores que mais passaram pelo DM durante a competição, grupo do Corinthians que conseguiu fazer muita coisa, mesmo bem reduzido, está à frente em números de vitórias que um dos melhores elencos do país que foi criado para ganhar títulos esse ano. O Corinthians não será ultrapassado por causa do número de vitórias. Olha a diferença, né? Para quem olhar só no praxe, o Corinthians tem perdido, o Corinthians teve a oportunidade, teve, mas se você for analisar num contexto geral, o Corinthians ficou abaixo do Palmeiras, que tem um grande elenco, ficou abaixo do Flamengo, que tem um grande elenco, mas não ficou devendo, né? Nos jogos contra o Flamengo, tirando o jogo da Arena Corinthians e os jogos da Libertadores, o Corinthians tinha déficit de jogadores, tinha problemas físicos também de jogadores. Os demais jogos o Corinthians jogou de igual para igual, mesmo com o elenco principal. Então é de se ressaltar. O Fluminense tem uma estrutura ali formada de um longo tempo. Então, dos times que estão ali na frente, o Internacional que vem sendo remontado aos poucos aí, no último ano, assim como o Corinthians. Então, os dois ali são ali as dissonâncias dos outros times que estão ali na ponta. Então vale sim ressaltar que o Corinthians está entre os melhores da competição e não sairá dali, né? O Corinthians pode ficar abaixo do Atlético Paranaense só, mas isso se o Corinthians não vencer nenhuma partida. Porém, um outro ponto importante é que o Corinthians está a 3 pontos da segunda colocação, ou seja, o Corinthians ainda pode terminar em segundo, ainda pode terminar à frente do Flamengo, ainda pode terminar à frente do Fluminense e até do Internacional. Só não pode chegar no Palmeiras, que já foi campeão brasileiro. Parabéns aí para a equipe do Palmeiras. Vamos ver aí o ano que vem se o Corinthians consegue bater de frente com esses 5 primeiros aí que estão ali junto com o Corinthians. O Palmeiras, o Internacional, o Flamengo, Fluminense e o Atlético Paranaense. Esses são os times ali que estão mais próximos do Corinthians. Se o Corinthians conseguir mostrar futebol para jogar de igual para igual com esses times, assim como mostrou contra o Flamengo, o Corinthians tem que mostrar o mesmo ímpeto contra o Palmeiras. Não conseguiu ser dissonante contra o Internacional, são duas equipes equilibradas, tanto que empataram as duas partidas com o mesmo número de gols. Contra o Fluminense, o Corinthians venceu um jogo, perdeu o outro, então é jogo parelho também. Então, só contra o Palmeiras o Corinthians não conseguiu vencer. O único time que o Corinthians não conseguiu vencer. Porém, conseguiu sim, vale a ressalva, jogar melhor que a equipe do Palmeiras no último jogo. Então, é uma ressalva muito importante. Falta pouco para acabar a competição, mas números devem ser exaltados para esse elenco do Corinthians, que mesmo com vários jogadores no departamento médico, jogadores que do início da temporada eram principais e até mesmo agora no final da temporada e não terminarão um ano atuando com o Corinthians, como é o caso aí do Paulinho, que teve problema no joelho, o caso do Maicon, Júnior Moraes e recentemente o Adson e o Mosquito, que vão ter que passar ali por procedimentos para voltar a atuar com a camisa do Corinthians. E, como eu falei, né, o Corinthians aí tem mais 3 partidas que serão importantes para o Corinthians ficar entre os 3 primeiros. Então o Corinthians atuará contra Ceará já no próximo final de semana, no sábado às 8h30 da noite. Depois enfrentará o Curitiba na quarta-feira seguinte, às 7 horas. E finaliza contra o Atlético Mineiro no domingo, 4 horas da tarde. Podendo ali, não sei se a transmissão irá trocar algum jogo de horário, né? Porque já está decidido o título. Se até lá o Corinthians já tiver deslanchado, feito 6 pontos dos 9 e as outras equipes não tiverem feito e não tiver como alcançar o Corinthians, talvez aí altere o horário do jogo. Mas até a priori esse é o cronograma que será seguido aí. Mas qual que é a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, da atuação do Corinthians e também da possível permanência ou não de Vitor Pereira. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.